Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Graça e paz, amado. Graça e paz não é sobre as circunstâncias. Aleluia. Deus tem falado nos nossos corações muito sobre essa palavra. Amém. Não é sobre as circunstâncias. Em Gênesis, capítulo 31, versículo 12, está escrito: Então ele me revelou: ergue os teus olhos e vê. Todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, pois eu tenho observado tudo o que Labão está te fazendo. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor é clara, irmãos, nesse sentido. Deus estava falando com Jacó a respeito do momento em que Labão estava enganando ele naquele tempo. Irmãos, não é sobre as circunstâncias. Jacó havia feito uma aliança com Deus. Labão foi próspero e foi abençoado através do trabalho de Jacó. Mas Deus estava honrando verdadeiramente Jacó. Nos nossos dias, nós vemos muito isso. Nós passamos por isso diariamente, né? Muitas circunstâncias onde palavras, né, mudam, né? Palavras que são ditas para a gente mudam do dia para a noite, compromissos, né, que deixam de ser cumpridos. Nós nos entristecemos, irmãos, mas essa palavra vem para nos dizer que o Deus que nós cremos é quem cuida de todas as circunstâncias. Aleluia. Independente do que aconteça, independente do que nós estamos vendo, né, no terreno, na nossa frente, Deus está cuidando das circunstâncias nos mínimos detalhes, porque Ele é fiel. Então, Jacó tinha feito uma aliança. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, pois ele via que a cada vez que ele mudava, Deus passava a multiplicar mais, a prosperar mais aquilo que era de Jacó, porque já havia sido determinado. Deus já estava no controle da situação. A aliança era com Jacó. E Labão não se atentou para isso. Inclusive descobriu que estava sendo abençoado consultando ídolos. Jacó sabia quem era o seu Deus. Aleluia. Sabia quem era o Deus do seu pai. Glória a Deus. Ele sabia que naquele momento Deus não o havia abandonado. E ele diz isso na palavra, que é pelo fato de Deus ter cuidado dele em todo aquele tempo, né, durante todo aquele período, é que ele foi próspero, porque senão ele havia de comer o que o diabo amassou. Ele não teria nada. E a sua prole, os seus filhos passariam fome, a sua família, não é? Então, irmãos, não é sobre as circunstâncias, não é sobre as pessoas, não é sobre, às vezes, a humilhação que você tem passado, as dificuldades. Deus, irmãos, se você estiver com Ele, Ele vai te honrar. Glória a Deus. E na história de Jacó, nós vemos claramente o quanto Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Lá no capítulo 28, versículo 15, Deus fala com Jacó através de um sonho. E Ele diz: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Nós vemos aqui o quanto Deus é fiel para cumprir as suas promessas conosco. Deus cumpre as promessas na vida daquele que vive segundo o seu propósito, na vida daquele que tem o firme propósito na presença do Senhor.
Se está difícil, vamos perseverar. Se as situações dizem que não, vamos confiar. Vamos viver de visão e não de vista. Vamos acreditar na promessa do Senhor. Vamos acreditar que um dia, amanhã, ou hoje, ou daqui a alguns segundos, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, porque Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Nós cremos que enquanto passamos por um vale, enquanto passamos por desafios, lutas, Deus tem trabalhado em nossas vidas para sermos aquilo aquele vaso que Ele quer que sejamos. Nos momentos difíceis, Deus molda o vaso para que depois Ele possa encher até transbordar de poder. Deus quer usar as nossas vidas e Deus nos dá aquilo que nos trará mais próximos a Ele. Não adianta pedirmos a Deus coisas que vão nos afastar dEle. Deus nos dá aquilo que nos aproximará dEle. E nós vamos acreditar que os planos de Deus para nós são infinitamente melhores do que os nossos. E vamos crer nas promessas de Deus e crer que Ele cumprirá todas elas. Vamos viver segundo o propósito dEle, porque Ele assim cumprirá aquilo que Ele nos prometeu, em nome de Jesus. Honre o Senhor teu Deus. Aleluia. Seja honesto. Cumpra a palavra do Senhor. Amém. Cumpra os seus mandamentos. Dessa forma, Deus estará contigo e você não temerá mal algum. Lute o bom combate ao lado e na presença do nosso Senhor. Amém. Como o hino que nós cantamos no início, que o nosso Deus é Deus de aliança, Deus de promessa. Ele não é homem para mentir. Tudo pode mudar, as situações podem ser contrárias, mas a palavra final é do nosso Senhor Jesus. Não é sobre as circunstâncias. Aleluia. É sobre o nosso Pai. Glória a Deus. Amém. Amém.